Senhores, vamos começar aqui então o nosso pós-jogo. Eu não sei se eu consigo colocar uma escala de hierarquia, mas o que mais preocupa os amigos nesse momento? A queda de rendimento do Brasil, e aí eu pego a semana 2 e a semana 3. A semana 2, já como rendimento, não foi tudo aquilo que a gente esperava. A gente se preocupa mais com as atletas que estão fora. A gente não sabe se Gabi vai estar de volta, em que condições Gabi poderia estar de volta numa fase final, mas fica muito claro o quanto ela é importante para estar junto desse grupo. Ou se a gente se preocupa mais com a situação da Júlia Kudes, eu não consigo colocar isso num pódio não, tá? Eu acho que o Gordinha vai fazer uma análise bem mais abrangente do que a minha, né? Como de costume. Mas me preocupa, acho que o emocional, tá? Pela lesão da Júlia Kudes. Acho que tem algo rolando aí nos bastidores, tá? Não é informação, é feeling. Mas algumas jogadoras com fisionomia muito fechada. Eu não consigo entender. Olha que a gente teve a semana sem jogos, hein? Que foi novidade do regulamento para essa temporada. Não consigo entender esse esfarelamento físico também. Não consigo, tá? Então acho que tomar esse 6-0, né? Foi 3-0, 3-0, né? Acho que vai mexer muito com a confiança desse time, que vai ter que trabalhar muito, né? E aí, por isso, a gente volta lá ao perguntas e respostas, né? Quem é que faz mais falta, né? Naemi ou Gabi, né? As duas fazem, né? A partir do momento que a seleção americana se apresenta com uma tática que em 80% das vezes o saque é nas nossas líberos, já tem um indicativo, né? E a Gabi por essa questão da liderança, de segurança no fundo de quadra. Enfim, o que mais me preocupa é, a partir da lesão da Júlia Kudes e desses dois resultados, o emocional do grupo para um jogo decisivo. Eu falava, 2/2 na semana não me surpreenderia, mas da maneira como aconteceu, me surpreende. Esse 2/2 ele era até previsível e aceitável, mas não sendo uma derrota contabilizada no confronto contra a Tailândia, independentemente de qual era o epiteto relacionado para a partida. O time reserva brasileiro tem como obrigação ser competitivo, no mínimo, contra a Tailândia. Beleza, tomamos um chocolate contra elas, menos de 24 horas, estávamos em quadra novamente para enfrentar um conjunto norte-americano em que somos fregueses em Liga das Nações. Este foi o 11º confronto na Liga das Nações, a 8ª vitória do conjunto dos Estados Unidos, 2 vezes em finais. Então já tem esse peso emocional que é de outros carnavais, a gente tá ligado, não vamos ser hipócrita aqui também, independente de qual é o conjunto norte-americano do outro lado, a gente sabe que contra elas pesa. E o que para mim é bastante relevante é que o Brasil, apesar de no terceiro set ter começado pior, em desvantagem, teve considerável vantagem na porção construtiva e não sustentou. E mais uma vez, sem aproveitar os contra-ataques oriundos da free ball, aquela bola que vem grátis da quadra adversária para nossa. Tivemos a bola para a oportunidade de abrir 14-10 e não conseguimos botá-la no chão, virou um 13-11 e a gente terminou a parcial com 16 pontos. Então, olha só, de 10 para 25 são 15. E de 13 para 16 são 3. São 15-3 numa parcial do terceiro set. Não tem qualquer outro resultado a não ser o 3-0. Tô contigo, Bruno. Temos bastante coisa a melhorar. Tô contigo, boss. Temos bastante coisa a se preocupar. Nossas levantadoras estão inconsistentes. A gente tem uma bola previsível e variando, porque se fosse um levantamento previsível, mas na pinta, a atacante sabe qual é a bola que ela vai receber. Mas essa bola ainda tem oscilado, hora curta, hora alta, hora lenta, hora melada, aí fica complicado. O passe não está chegando, a gente cobra que as centrais sejam acionadas, mas nessas 2 últimas partidas a gente jogou com o passe fora do sistema, não tem como jogar com a central no side-out. Os contra-ataques comumente são fora do sistema, já cai maior ainda a probabilidade. Na saída de rede a gente não tem efetividade. Hoje a Rosa entrou e entrou bem. Foi nossa principal pontuadora em 2 dos 3 sets. Então, já entendemos também que aquela possibilidade de jogar com 3 ponteiras em quadra já não existe, pelo menos enquanto não tivermos a Gabi com ritmo disponível. Não vamos jogar com a Helena, com Júlia Bergman e com Ana Cristina. Rosa Maria, então, decretada a nossa oposta. Mas é pouco, né? Agora, sem Júlia Kudes,
as probabilidades de sucesso diminuem e diminuem muito. Vamos torcer para que a lesão dela não seja algo grave e que ela tenha tempo hábil para se recuperar e estar disponível em condições plenas para a reta final da competição. Senão azedou, rapaziada. E é uma pena, né? Porque não fosse esse terceiro set, a gente viria aqui para dizer, perdemos na bola. Mas mais um apagão, né? Mais um apagão. Isso preocupa, né, Bruno? Porque a gente já vem vendo algo parecido assim em situações de jogos importantes, né? Não é só esse jogo. E aí a gente começa a relembrar de erros que custaram muito caro, né? E a gente... tem uma coisa que eu ouço desde que eu cubro vôlei, é que todo ponto vale a mesma coisa, mas parece que tem uns que valem muito mais. Quando o Brasil comete aquele erro ali para virar o 14-10, parece que o verbo que o Guja usou é perfeito, desintegrou o time, né? Ali parece que decretou-se que o Brasil não venceria esse jogo de forma alguma. Então isso é muito preocupante, porque assim, querendo ou não, a gente está sem a nossa líder em quadra, que é a Gabi, capitã do time, é quem dá uma acalmada quando dá o quiprocó, por mais que ela não seja a jogadora mais velha, a gente tem outras jogadoras mais velhas do que a Gabi, mas quem coloca o time nos trilhos é a Gabi. As nossas modificações, a gente já percebeu que invariavelmente elas não estão funcionando. A nossa inversão do 5-1 tá difícil de lembrar quando ela falou, foi bacana essa inversão, hein? Vamos manter porque a inversão chegando. A gente começa a ficar sem armas para lutar, né, amigos? A gente começa a ficar sem armas para lutar. E aí vem essa sobrecarga. Foi o que eu falei no pós-jogo contra a Tailândia. A Ana Cristina, ela tinha um controle de minutagem na primeira semana que ela chegava nas entrevistas no limite. E todo jogo ali, teve jogo que ela olhou para o Zé e falou, não dá mais, senta. Teve um momento aí, Ana, quer continuar? Dá mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Então, assim, a gente está ficando dependente de alguns jogadores. Vimos ontem o que aconteceu quando todas as reservas foram para a quadra. Então, acho que tem um combo preocupante. Eu acho que essa questão anímica, talvez, entre todas elas, é uma coisa um pouco mais fácil de se resolver, né? Não dá para a gente ter ali... Parece que uma falta de energia, né? A energia não pode faltar em jogo nenhum, né, senhores? Nem na pelada da esquina aqui. Você não quer jogar, você sai. Deixa alguém entrar. Mas eu acho que chega uma hora, alguém falou aqui, chega uma hora que falta alguém ali para dar uma incendiada. A gente já falou isso no masculino, né? O masculino, quem fazia essas loucuras de vez em quando era o Cachopa. Parece que no feminino a gente está precisando de alguém como a Rosa dos velhos tempos, do Velho Testamento, que deu uma chacoalhada, um empurrão. Então, assim, eu acho que tem um combo preocupante. Se olhar só para as quartas de final, e a gente vai poder falar muito mais sobre isso na segunda-feira, quando a gente estiver em parceiramento, pelos adversários, a gente vai ter que respeitar todo mundo, mas eu acho que venha quem vier, vai ser adversário acessível. A gente vai estar olhando para Canadá, está olhando para Holanda, China eu acho muito difícil chegar em sexto, vai terminar em sétimo ali, e quem vencer de Japão e Polônia. Qualquer um desses três, a gente tem totais condições para passar. E depois vai pegar a Itália com todo mundo, com o peso de não ganhar da Itália em outros momentos. Eu não quero nem me antecipar, mas me preocupa a gente não conseguir estar encontrando saídas com as peças que a gente tem. E isso pensando lá na frente, pensando numa Olimpíada, por exemplo, o cobertor vai ficar mais curto. Por isso eu quero crer que o problema não é nos bastidores, tá, Daniel? Por tudo que você falou, eu espero que entre elas esteja tudo bem, que não deve estar muito, né, por esses dois últimos resultados. E olha, eu não tenho tanta certeza, sem a Júlia Kudes, se o nosso jogo de quartas de final vai ser tão acessível. Eu gostaria de estar tão otimista quanto o amigo. Acho que vai depender muito se a gente vai ter a Júlia Kudes. Principalmente porque Lorena e Luzia não desempenharam, nem no jogo contra a Tailândia, nem no jogo hoje contra os Estados Unidos. Diana é regular, hoje foi a única atleta brasileira a pontuar em todos os fundamentos, foi a principal bloqueadora do confronto, titular absoluta ao lado de Júlia Kudes, mas a gente está vendo aí, o Zé hoje começou com a Lorena, né? Logo que a Júlia se lesionou, ele bota a Lorena, depois no próximo set ele começa com a Luzia, também não tem sucesso no meio de rede, não conseguiu botar a bola no chão, não bloqueou, errou saque, enfim. Tô contigo, viu, Bruno? Perdemos aí, caso não tenha condição de jogo, perdemos uma arma importantíssima
É uma segurança gigantesca, tanto para a virada de bola, que pouco acionada, mas sempre efetiva, e nos bloqueios, né, cara? Tem mais de 40 pontos, 42 pontos de bloqueio na competição, Júlia Kudes. Rapaziada, eu não vejo assim tão acessível esse confronto de quartas de final, não, viu, cara? Eu acho que vamos ter que mandar um zap sim lá para a doutora, vamos ter sim que entender qual é a condição mínima da Gabi de estar no elenco, de repente com funções reduzidas para estabilizar a recepção e como ser uma menos segunda acionada. líbero, Gorja, como uma segunda Exatamente. líbero. Ser menos acionada no ataque, tá ali um pouco mais com a função de uma segunda líbero, porque o cobertor tá curto. E digo mais, tá, cara? Olhar com carinho para o trabalho que vem feito pelo Vagão na seleção B. De lá temos que tirar pelo menos algum nome para suprir essa necessidade, já que, constatado, o conjunto suplente brasileiro não está à altura. E tem um nome e sobrenome, né, que a gente já falou, né? Jacques Schmitz. Deixa eu ler algumas mensagens que chegaram aqui, senhores. A Natasha, membro há 40 meses. Segundo ela, saque pantufa, levantadora sem bril. O Júnior Souza escreve, fim de jogo péssimo, as líberos também jogaram mal e eu concordo com ele, as duas. Hoje, as duas deixaram a desejar, as duas. A Natinha até melhorou, tá? Para ser justo, o terceiro set na recepção melhorou. E nessa análise de melhorou, piorou, uma pena porque a Rosa começou muito bem, mas foi super marcada no terceiro set, né? O que é um cenário muito ruim, né? Você começar bem e terminar ainda mais na posição dela, né? E aí sobrecarregou a Aninha, né, cara? Pra mim ficou nítido que ela tava na gravata, já sem energia. A reta final do jogo da Aninha foi muito ruim e por conta desse desgaste físico e que preocupa, né, cara? Porque já rolou também uma periodização individualizada pra Aninha e agora ao final de 3 semanas de jogos intercaladas, já era também para ela estar já mais próxima do 100% físico, né? E por isso que a gente insiste tanto, né, Daniel? Passe na mão, tem que jogar pelo meio. Tem que jogar pelo meio. Por mais que não rode, teve um exemplo claro ali. Deu a bola para a Luzia, mérito americano, ela volta de graça, a gente já pega a Aninha com a Ratke um pouco presa. Já tem um gap desse tamanho no bloqueio do contra-ataque, né? Então, assim, tem que jogar mais pelo meio, por mais que não rode. Taticamente é importante. Aí eu já emendo aqui com o comentário do Vitor. Desculpa, mas a Ana entregou no final. Eu acho que a explicação do Guja é perfeita. Ela sentiu. Fisicamente, ela já não estava mais aguentando. Deixa eu até dar uma olhada na estatística aqui. Quantas bolas a Aninha atacou? Só para a gente encerrar esse atacou mais de 40 bolas hoje, fácil, em 3 sets. 38, Guja. 38, botou 17 no chão, 44% de aproveitamento. Só para a gente comparar com as demais... A Rosa o rendimento 25. Caiu, esse aproveitamento caiu e ainda considerável, bom, 44, porque as últimas 5 ela errou, né, boss? As últimas 5 ou ela foi bloqueada ou ela errou, senão ela teria terminado aí facilmente acima de 50% de aproveitamento. Mas recebeu umas telhas aí também, né? Principalmente da Macris, né? A última bola do segundo set, para mim, é emblemática. O ponto que fecha o segundo set, para mim, é emblemático. E se tratando de Macris, fica ainda mais crítico, né, cara? Porque é uma jogadora reconhecida pela precisão, pela qualidade. Era uma bola confortável para ela arredondar na ponta e ela chegou quadrada praticamente em cima dos 3 metros para o ataque da Ana Cristina. Só para passar aqui os números a limpo, a Júlia Bergman recebeu 27 bolas para atacar. Tinha falado que a Rosa tinha recebido 25. A Diana recebeu 7 bolas em 3 sets. 7 bolas em 3 sets. A Júlia Kudes tinha atacado 2 antes de sair. A Lorena, que ficou em quadra há pouco tempo, atacou 2. E, para completar, a Luzia, que não pontuou, atacou 3. Então, as centrais atacaram 7, 3, 10, 12, 14 bolas no jogo, as 4 centrais do Brasil, somadas em 3 sets. Bom, o Maverick Rezende está chegando aqui como novo membro. Seja bem-vindo, Maverick Rezende. Deixa eu ver se eu li as mensagens que a galera mandou aqui. Eu li, tem mais um caminhão de mensagens aqui.
Vamos ler mais umas e vamos dormir, né, senhores? Porque esse negócio de virar o dia, eu acho que a última vez que eu fiz eu tinha uns 17 anos. Faz um certo tempo. Tá vindo da festa do web vôlei, poxa vida, né? Não era esse clima que a gente queria, né? Eu achei que hoje era dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida. Olha o grau que eu entrei na transmissão hoje. Não, e acho que o brigadeiro acabou ali, viu, cara? Comeram o brigadeiro da nossa festa, só com brigadeiro para aturar mesmo, né? Teve pizza na hora da janta, que já deu uma desaparecida. O brigadeiro ele apareceu durante o jogo da Argentina, que eu já não estava mais presente. Talvez eu sinta o cheiro dele. Sabe quando você acha a colher de pau para lavar ali? Talvez é o que eu vou achar daqui a pouco. Deixa eu dar mais uma lida nas mensagens da galera aqui. Daqui a pouco a gente se despede para dormir, porque a gente também merece, né, senhoras e senhores? Pessoal aqui repetindo, foi a Fernanda Monteiro que passou aqueles dados, né, Guja? Excelente. Centrais, né? Excelente levantamento trazido pela Fernanda, onde ela mencionava a quantidade de vezes que o Brasil jogou pelo meio com as centrais. Foi logo que o Bruno levantou que o Brasil tinha ali entre as seleções a que mais tinha pontuado com as centrais. A terceira seleção. Tinha mais pontuado, e eu falei, cara, mas esse número aí também ele é meio ilusório, porque os pontos de bloqueio e de saque levantam essa estatística, porque se a gente for olhar só para os pontos de ataque, nós estamos bem atrás. E aí a Fernanda foi lá e trouxe que entre as 18 seleções, a gente é a 17ª a jogar com as centrais nos side-outs. E até então, acho que foi logo depois da partida contra o Japão. E aí, até então, éramos a terceira melhor seleção entre as receptoras. Então, era algo que era praticamente inexplicável. E estávamos entre as principais seleções em efetividade. Então, ainda trazia ainda mais relevância o dado, né? Jogamos pouco com o meio, temos efetividade nesse pouco que jogamos pelo meio, mas poderíamos jogar muito mais, porque temos a recepção centralizada. Tínhamos a recepção centralizada. Acho que agora, depois desses 2 últimos jogos, caiu bastante também o percentual de positividade de passe. Ramiro, valeu, cara. O dia é bom, é dia de festa. A gente vem aqui sempre com alegria trabalhar, tá junto, falar sobre voleibol. É isso. Ganhando ou perdendo. Tem uma coisa que a gente aprende no esporte, é isso. Elas não são as piores jogadoras do mundo porque perderam esses 2 jogos, e nem se vencerem a VNL serão as melhores, né? Ganhando ou perdendo, elas vão treinar no dia seguinte. Ganhando ou perdendo, a gente vai botar a cara aqui. Obrigado a você aí pelos elogios. E saiba, Ramiro, que a gente sempre vai tentar fazer os apontamentos, principalmente das críticas, com muito respeito. Isso é uma coisa que a gente não abre mão aqui, então a gente não vai queimar atleta, a gente não vai xingar atleta, a gente não vai usar palavreado chulo para tratar nenhum profissional aqui, porque a gente, como profissional, quer ser tratado assim também, então a gente trata os demais profissionais assim. Então seja bem-vindo. O dia de comemoração para a gente é um marco importante. Esse mundo virtual mudou muito nos últimos tempos, né, senhores? Estava falando com o Bruno outro dia, a gente começou ali, parecia uma internet meio rudimentar, né? O que a gente vai fazer? Entramos lá, batemos um papo, não sei o quê, não tinha thumb, não tinha nada, depois a gente vai evoluindo, vai crescendo, a galera vai chegando, então seja bem-vindo. Então, para vocês que estão chegando agora, hoje ainda, mais tarde, eu vou deixar programado esse novo quadro. Acho que agora a gente já pode revelar o nome do novo quadro, né? A gente enrolou tanto para falar do novo quadro. Cara, e muito apropriado. Sem saber, a gente meteu ali no fim do vídeo, né? Meu Deus. Eu vou deixar essa honra para o Bruno, porque ele é o criador intelectual do novo quadro. O nome é dele, a ideia do quadro é dele, a thumb que vai para o ar é dele. Então, Bruno Souza, faça as honras da casa, amigo. Cara, a partir de hoje a gente tem o reagindo aos comentários aqui no Web Vôlei. Foi uma semana propícia, né, para a gente reagir aos comentários, e o comentário do final do vídeo ele cai muito bem. Parece que a gente combinou, parece que a famosa bola de cristal, né, ela foi utilizada, mas não foi não, né? Então, assim, a gente vai ficar muito de olho e agradece a todos os comentários aí nos diferentes conteúdos do canal, né? Então, comentem, mas cuidado, porque agora a gente monitora cada vez mais de perto, né? E vai ter de tudo. Vai ter crítica, vai ter elogio, vai ter jornalismo, vai ter tática, vai ter muita coisa bacana. A gente vai reagir aos comentários de vocês. Acho que vamos firmar aí esse quadro para todo domingo. A gente ainda tem que conversar aí qual dia da semana ele será fixo na grade, mas vai para o ar hoje, no dia do nosso aniversário de 5 anos, a primeira edição. A gente fica muito feliz de poder proporcionar a vocês mais um conteúdo diferente, e que estimula ainda mais a participação de vocês, né? Porque sem comentário não tem reação, né? Então, reagindo aos comentários nesse domingo,
vídeo inédito, quadro novo aqui do canal. E vamos ter trabalho, hein, rapaziada? Porque só no corte para derrota contra a Tailândia foram mais de 3 centenas de comentários. Vamos ter trabalho para selecionar e aí vocês esperem aí, viu? Porque se vocês vierem com pedra na mão, a gente vem também. Não tem papinho torto por aqui, não. É reagindo mesmo. Reação e reação por aqui. Vocês vão ver lá que a gente vai tomar porrada aqui nós três, mas a gente vai dar porrada também. É trocação, é trocação. Guarda alta aqui, ó. Ó a esquiva, ó. E tem mais gente chegando. Então, nessas últimas 2 semanas, muitas novas caras se juntaram aqui ao time do WebVôlei. Então, a gente está até com algumas pendências com vocês, membros. Ingresso para vôlei de praia, vai ser o sorteio para os membros, vai ter ingresso para esse Sul-Americano no Rio de Janeiro, que os ingressos começaram a ser vendidos. A gente vai ter ingresso para todos os dias e a gente vai compartilhar com o máximo possível de membros ali que estão no Rio de Janeiro, principalmente, nesse caso, né, que puderem ir ao jogo ou que puderem presentear alguém que esteja ali, até para que o ingresso seja utilizado, né? A gente quer propiciar para vocês experiências. Então, a gente está se esforçando aqui para trazer mais parcerias, mais descontos, mais possibilidades e o máximo possível de conteúdo que a gente puder entregar para vocês. Então, moçada, não se esqueçam do like, se inscrevam no canal. Vejam se vocês não estão inscritos. Às vezes vocês esqueceram, não estão, o YouTube deixou vocês de fora. Muita gente, às vezes, é obrigado a voltar a ser membro. Eu vi que a Bia voltou a ser membro agora, deve ter trocado o cartão, o YouTube cancela, tem que voltar lá. Então, de verdade, eu agradeço demais aí a companhia que vocês fazem. A gente está aqui, ó, 10 para as 2 da manhã, 5 para as 2 da manhã, e vocês aqui conosco até esse horário. Então, agradeço todo mundo que chegou hoje. Tem aqui um superchat da Socorro, falando da Falange Distal. Não podia faltar, né? O dia de aniversário, a Socorro não podia faltar, né? Mrs. Help tá sempre aí conosco, sempre generosa também, fortalecendo o nosso trabalho. Obrigado, Socorro. E para encerrar aqui, ó, tem uma provocação do Dr. J. Souza aqui, ó. Tem intocável depois de 2-3-0 seguidos? Olha, Jota, eu acho que depois do jogo de ontem ficou muito claro que o time titular não tem muito para onde correr. O time titular a gente já sabe muito bem. É lógico, quando a Gabi voltar, quando a Naemi tiver à disposição, e se Deus quiser a Júlia Kudes não tenha sofrido nada grave e fique à disposição, é um time brasileiro que muda de patamar. É um time brasileiro que passa a ter opções, é um time brasileiro que passa a poder mexer mais. Mas, assim, falar em intocáveis depois daquele jogo de ontem, para mim o jogo de ontem serviu muito, e espero que tenha servido para que as reservas também reflitam, né? Estamos aqui para ser utilizada. Quando for utilizada, a gente tem que aproveitar a chance. Se não, a próxima chance talvez demore bastante. Ou talvez a próxima chance não chegue. Então, eu acho que tem muita reflexão e a gente vai estar falando mais sobre isso na live de segunda-feira, né, senhores? É isso. Segunda-feira, às 19 horas, cá estaremos para destrinchar essa última semana do Conjunto Brasileiro Feminino e já projetar também a semana que está por vir pelo masculino. Meu Deus, e que semana, hein? Ai. Só jogão, só adversário duro pela frente. Vai ser mais uma semana aí de muito pano para manga, muito assunto aqui no canal. Acho que o melhor resumo para tudo que você falou aqui veio na mensagem da Mariana Paranhos. Na saúde e na doença, na vitória e na derrota, vamos juntos. Não tá fácil não, senhoras e senhores. Pode chamar o padre e trocar as alianças. Não tá fácil ser voleifã, então aqui quase 2 horas da manhã, a gente agradece demais a presença de vocês. Uma semana que a gente sabia que seria complicada, a gente sabe que a concorrência tem aumentado, tem mais gente aparecendo para transmitir jogo, e todo mundo é bem-vindo aqui. A gente acaba se virando do nosso jeitinho, a gente vai continuar e estaremos juntos. Com quadro novo nesse domingo, com live na segunda-feira e com transmissões a partir de quarta-feira. E nesse meio aqui tem perguntas e respostas na terça-feira também. Senhores, obrigado, descansem e a gente se vê nessa segunda. É isso. Valeu, Gurja. Valeu, Daniel. Parabéns, WebVôlei. E a gente se vê aí, então, nesse domingo, na segunda, na terça, na quarta. Vocês vão cansar de ver a nossa carinha por aqui. WebVôlei. Vôlei é o que nos une.